Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Esse é o nosso grande bate-papo sobre caminho, sobre carreira, sobre trilhas profissionais e pessoais e também sobre educação, que é algo que está ali na base de tudo que a gente constrói, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Educação, vou conversar hoje com a professora Carla Guerreiro, já vou apresentar ela daqui a pouco. Educação, acho que ela é a grande base sobre a qual a gente constrói nossa vida, né? Então, para falar sobre isso, eu vou receber hoje a professora Carla Guerreiro, pedagoga, professora de história, de geografia, de várias coisas, e também que tem uma atuação, né, como na parte de comunicação, na parte, né, fala um pouco de política, nós vamos falar de um pouco de tudo. Então, primeiro, professora, muito obrigado por ter vindo. Eu sei como sua agenda é complexa, eu acompanho a sua agenda e vejo como ela é complexa. Então, estar aqui no sábado de manhã, para mim, é um grande privilégio. E eu queria que você começasse contando um pouco dessa história. Quem é a Carla? Quem era aquela menina que foi, como você me disse, né, já pensava em ser professora e foi construindo este caminho aí pela vida? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, né, o convite. Confesso que fiquei muito surpresa, é o primeiro podcast. E a gente fica sempre, né, um pouquinho nervosa, Sim, mas é tá tranquilo, é normal. normal. Bom, tudo começou na infância, né, com brincadeiras, e eu já falava para os meus pais que eu queria ser professora. Até que eu ganhei uma lousa de giz, aquele quadro verde, né, pequenininho, então eu colocava no meu colo e ficava escrevendo. E eu tinha uma avó que não sabia ler e escrever, e ela morava com a gente. Até que eu fui ensinando ela a escrever pelo menos o nome dela. E o nome dela ela foi registrada, ela se chamava Ana, mas o Ana dela tinha 2 N's. E isso complicava um pouquinho a cabeça dela e a minha também, por ter 7 anos, eu não falei, como que tem, né? 2 N's aqui. E eu aprendi a escrever e a ler muito com 6 anos. Com 5, 6 anos eu já. E. Você já nasceu professora, Não, então. então, aí. Mas sempre fui assim, muito dedicada na escolinha. Eu terminava minha lição primeiro e a professora me colocava para ajudar os outros, porque eu ficava ali, eu pentelhava, né? Eu não era uma aluna que ficava o tempo todo quietinha, eu gostava de conversar, eu já saía da minha mesinha e ia para a mesinha do amiguinho. Então ela estava sempre me colocando para fazer alguma coisa, porque eu acabava rápido as minhas tarefas. Aí, bem, terminei educação infantil, ensino fundamental sempre em escola pública, até que no 6º ano eu conheci uma professora de língua portuguesa, Jussiara, e ela viu que eu tinha um diferencial. Eu lembro até hoje quando ela falou: hoje a gente vai ver verbo transitivo. Eu falei: pronto, do nada. Eu falei: agora você vai me dizer que o verbo vai ficar passeando na frase. A hora que eu respondi isso, ela me olhou de um jeito. Ela falou: você ainda vai ser professora? Eu falei: vou nada. E ela me colocava assim, pedia para eu passar lição na lousa para ela, porque ela falava: você tem a letra, o jeito, tudo, né? Mas aí ela começou a observar o meu comportamento. E aí eu fui desanimando, eu estava perdendo cabelo, perdendo peso, eu não queria mais participar das atividades da educação física. E tinha algo ali diferente na minha saúde, coisa que os meus pais não perceberam como ela Sim. percebeu. Aí ela chamou a minha mãe e falou: leva a Carla para fazer uns exames, porque ela pede muito para ir no banheiro e tomar água. E a gente seguiu ela para ver se realmente ela toma água, ela fala que a boca dela tá seca. Isso são sintomas de diabetes. A minha mãe: de jeito nenhum, não tem ninguém na família diabético. A minha mãe parou na 4ª série, meu pai no ensino médio. E realmente na família não tinha ninguém diabético. Até que a minha mãe falou: vamos marcar os exames. Aí numa quinta-feira, eu fui, fiz os exames, só que na mesma hora, quando o médico viu que meu cabelo estava caindo muito, ele já me mandou para uma clínica de leucemia. A minha mãe ficou apavorada, todo mundo apavorado, porque a gente não entendia direito. Naquela época não tinha informações na internet para Sim, ficar sim. pesquisando sintomas, Era bem nada, mais né? complicado. Bem mais complicado. E aí
Na segunda-feira pediram para refazer os exames. Só que no domingo eu pedi um bolo de cenoura com calda de chocolate para minha mãe. O que a minha mãe fez? Isso, bolo. Bem cheio de Bem açúcar. cheio, com aquela calda dura, cheia de açúcar. E eu comi. Na mesma hora eu já comecei a passar mal, desmaiei no colo do meu pai. Ele chamou o resgate, né? O resgate foi e o médico do resgate me falou: essa menina tá diabética. Olha o bafo de acetona dela. Sem medir, sem nada. Aí foi tentar fazer aquele exame rápido. Sim. Não conseguia, porque quando tá mais de 500, não pega, né? E quando tá menos de 25 também não pega. Então tem uma taxa ali. Enfim, 18 dias no coma. Em coma. A minha diabetes estava 830. E os médicos falavam que eu não ia conseguir. Foi assim, um auê na família. Meu pai ficou desesperado. Ele tinha um caminhão de distribuição de leite. Ele bateu esse caminhão no meio desses 18 dias. Foi que estava tenso, né? A família era toda assim, o tio que não conversava com o outro. De repente estava todo mundo na casa da minha mãe. Um orando, rezando. Enfim, juntou todas as religiões. Mas aí começou o meu primeiro contato mesmo com a fé, tudo. E estava eu ali, diabética tipo 1, insulino dependente, né? Depois de 3 meses que eu voltei para a escola. E nesse trecho, essa professora e mais uma outra professora me levavam os trabalhos toda sexta-feira para eu não perder o ano. E elas não ganhavam nada por isso. Nada, essa nada, educação, nada, né? nada. Então, assim, foi onde eu peguei mais amor ainda por essa profissão. E aí, quando foi para eu decidir mesmo, falei, vou fazer português, por causa da Jussiara. Aí eu não gostava muito do inglês. Falei, não, tem que o português vai vir com o inglês. Não vou. Aí, por fim, acabei optando pela história, que eu acabei me apaixonando. Mas quando eu estava no meu primeiro ano da faculdade, eu recebi a triste notícia que ela foi vítima de um assalto, saindo da faculdade, em Jaboticabal, que ela começou a dar aula na faculdade lá. E os assaltantes entraram no carro dela, ela muito nervosa, era aquele tipo assalto que passava no caixa eletrônico, pegava o dinheiro. E ela acabou capotando o carro e só ela veio a falecer. Então, assim, não consegui me despedir, mas hoje eu tenho aqui o Minutos de Sabedoria, que quando eu fiquei internada ela me deu, uma mensagenzinha dela, o autógrafo dela aqui, e na qual eu guardo com muito carinho até hoje. Carla, deixa eu pegar algumas coisas do que você falou, porque são fantásticas. Primeiro, assim, né? Falei bem? Demais. Quando eu sempre começo a nossa conversa pedindo para a pessoa contar a história, né? Porque o que eu percebo aqui, você já está no episódio, esse episódio é 86, a grande maioria das pessoas, lá no momento da escolha profissional, quando vai ali, né, na faculdade, como você estava escolhendo, às vezes escolhe porque tem uma pressão da família, às vezes escolhe porque é a profissão da moda, às vezes escolhe porque o pessoal do colégio fala que tem que ser aquilo. E muitas pessoas abandonam esse chamado que você tem desde a infância, né? E tudo que você contou mostra, assim, primeiro, né, que essas experiências que a gente tem na vida nos marcam, né? Você ensinar para sua avó, né? Essa professora, e a importância de ter pessoas que tem algumas pessoas que mexem na vida da gente, né? Que pega a vida da gente e faz assim com ela, né? E pode ser... Eu falo que são anjos. São anjos, exato. Porque são pessoas que, de certa forma, ela, é o que você falou, ela não ganhava nada por isso, mas a educação, e por isso que às vezes nós somos professores, né, eu também sou, a gente às vezes é tão desvalorizado profissionalmente e não se entende que ser professor é um ato muito mais profundo, não é só ir lá dar aula, né? É uma dedicação, é um amor que a gente tem pelo ensinar, né? Eu dou esse exemplo. Durante muitos anos, eu dava aula só em pós-graduação. E agora, no ano passado, eu falei, não preciso voltar para a graduação, porque
a graduação ela tem uma coisa diferente, né? Você mexe com as pessoas, né? Você mexe com a vida. Você que é professora, né, de ensino fundamental, ensino médio, você sabe disso. A gente mexe com a vida das pessoas, né? Então, a educação tem esse peso que é diferente, né? E às vezes a gente não é valorizado como profissional. Agora me conta, tá bom, chegou esse... senão a gente fica só na emoção aqui, daqui a pouco a gente chora. Você foi fazer história, que eu adoro, sou apaixonado, já entrevistei vários professores de história aqui, e virou professora, efetivamente. Como é que foi esse começo? Então, aí, logo que eu terminei a faculdade, a minha sogra, ela também é professora, né? E ela falou, tem uma amiga minha que está de vice-diretora, vai lá, que eles estão abrindo contrato para substituição. Assim você já começa, mas eu estava trabalhando numa ótica e estava muito bem empregada, a proprietária gostava muito do meu trabalho. E eu conversei com ela, falei, dona Elizabeth, eu preciso seguir. Ela ficou chateada, mas ficou feliz, né? Porque ali era uma ótica dentro do shopping aqui em Ribeirão. E eu era a única que fazia faculdade. E ela sempre me apoiando, porque meus estágios foram aos domingos, em museu, né? E ela não vai, e ela sempre me ajudando ali com os meus horários. E aí eu fui conhecer a amiga da minha sogra. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, estava a diretora, que foi a minha diretora enquanto eu era aluna. Que legal. Na escola, no Spinelli, na área norte, né? A Tereza Borges, na qual a gente tem amizade até hoje. E eu tive o privilégio de trabalhar com ela durante 11 anos. Ela saiu dessa escola, foi para outra escola e me carregou. Sim. E aí a gente conseguiu ainda ficar 11 anos juntos. E aí eu comecei. Ela me colocou numa sala de recuperação de fluxo, que chamava, né? Com os alunos com atraso na aprendizagem no 6º ano. Falei, gente, o que eu vou... perdida. Porque a faculdade, ela te dá toda a base teórica, mas a prática você tem que ir passar por tudo aquilo, né? Eram 15, mas esses 15 não sabiam sentar. Então foi um desafio assim muito grande para eles entenderem que eu estava ali. Sim. E aí a gente tinha que preparar todo o material, porque eu tive que preparar um portfólio para mostrar a evolução deles. Eles, né, o comportamento, era uma escola numa área periférica, então tem todo um problema por trás, né, familiar, estrutural, social, que a gente não sabe até onde chega. E eu era muito nova, né, eu já terminei a faculdade, já comecei a lecionar numa sala de correção de fluxo. E aí ela foi vendo o meu jeitinho e foi ela que foi me direcionando todos os caminhos, né? Eu aprendi a preencher diário de classe, aprendi... São as coisas que a gente não aprende na aprende na faculdade. Aprendi a fazer os planos de aula, plano semanal, plano anual, tudo. Mas foi uma sala, assim, que eu percebi, eu falei assim, bom, conteúdo aqui vai ficar pro 2º plano. O 1º plano vai ser com que eles me amassem. Você sabe, cara... Para eles poderem entender que eu estava ali pro bem deles, sim, né? Sim. E aí eu falei assim, eu vou ter que mudar toda a estratégia, porque o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir chegar e jogar conteúdo na lousa. Você sabe, deixa eu te comentar uma coisa super interessante. Meu filho tem 17 anos e ele participa de um projeto no colégio que ele estuda, que chama Estudantes que Ensinam. E o projeto é exatamente isso. Eles vão para colégios, escolas públicas, e para pegar essa turminha que você está pegando, que eles vão à tarde para as escolas, eles têm aula de manhã, vão à tarde, 2 a 3 vezes por semana, e pegam exatamente esses alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Então, ele chega aqui com a namorada dele, os dois fazem parte do projeto, hoje eles estão à frente do projeto. As primeiras vezes eles chegaram e falaram, pai, os meninos, eles não sabem ler, eles estão lá 8, 9, 10 anos, não sabem ler, mas você vai perguntar, os pais também não sabem, os pais não ajudam, tem toda uma questão social. Quando tem pai, né? Exatamente. Tem toda uma questão. Não, tá gravando, todo mundo. Depois eu falo.
E tem toda uma questão. Não, quando eu mudo aqui, eu estou mudando a câmera. Tá. Tem toda uma questão social que está por trás disso tudo. Né? A dificuldade de aprendizagem ali, às vezes é uma questão social, às vezes é uma questão até alimentar. Né? A criança ela não tem nem. Ela vai para a escola para comer. Pra comer, exatamente. Né? E essa é uma grande dificuldade para quem é professor lá na PUC. E assim, eles percebem quando você é nova no Sim. ramo, que não tem experiência, e fica te testando. Então, assim, eles amassavam o giz, colocavam o giz próximo do nariz, na mesa, tacavam o giz no outro, jogavam o giz no ventilador, eles vão testando a sua paciência, né? Até você mudar a sua estratégia. Então, a estratégia que eu comecei a perceber é parar, ouvir eles e mostrar para eles que eu estava ali para mais. Às vezes eles querem ser os seus ouvidos, né? Só ser ouvidos. Um carinho, um abraço. Então eu comecei a cumprimentar eles com um abraço, a elogiar o cabelo, a elogiar a roupa, a elogiar um risquinho que eles adoravam escrever na minha lousa para eu ter que apagar, né? Porque aí eles tinham tempo para não fazer a lição. E aí eu comecei a trazer eles para mim e para a lousa. Então, eles não tinham que responder no caderno, eles tinham que responder na lousa junto comigo. E aí foi onde eu comecei a melhorar essa sala de correção de fluxo. Aí acabou o ano, vieram outras turmas e cada turma uma surpresa, né? Por isso que você fala, né, assim, quando a gente estava escolhendo o título, né, você sugeriu o Educar é um ato de amor, porque realmente, principalmente nesse contexto do ensino fundamental, eu dou aula em graduação, em pós, já é um outro público, né, já é um outro momento. Mas quando a gente fala principalmente da educação fundamental e ensino médio, é um ato de amor realmente, né, principalmente nessas escolas públicas, né, porque é o que você falou, às vezes é um carinho, né, uma atenção, é um olhar diferente. As pessoas não são, muitas das crianças não são olhadas, né? Não são olhadas e a família ali não acolhe, né? Então, tem a questão do dia a dia corrido da família. Sim. Tem alunos que nem a família estão presentes, né? E eu comecei numa área periférica, cresci ali na área norte, então eu conhecia, já sabia dessa situação familiar, da questão social, enfim. Então isso me ajudou também um pouco, porque a partir do momento que você conhece a realidade, você está um pouco mais próximo desse público, né? E aí o ano seguinte eu fui adquirindo outras experiências, aí até chegar no ensino médio. Porém, isso foi em 2005. Em 2006 veio a notícia que eu estava gestante e não estava esperando. Foi uma gravidez assim que eu não estava esperando, né? Com todo o cuidado que eu tive, mas tomei um remédio que cortou os efeitos ali. Sim. E veio. E foi uma surpresa, e por incrível que pareça, quem me alertou foi um aluno do ensino médio, na hora que eu estava passando a lição no quadro, ele falou: professora, você não está grávida, não? Você imagina. Se chamava Bruno, lá no Ipiranga. Falei: não, Bruno, por quê? Não, ó, com todo respeito, mas de costas assim, você tá diferente, professor. E minha mãe tá desse jeito. Eu falei: ai, Jesus, pronto. Você vê como o aluno presta atenção. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: gente, será? Não é possível. Não, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E eu seguindo. Mas ele que veio, e ele era terrível, terrível. Ele era daqueles que vinha só pra tumultuar a sala. Mas no final, depois ele acabou, assim, entendendo que eu estava ali para ajudar e querendo também ser ajudado. Essa é o grande luz de ser professor, né? Quando você toca a vida de alguém, né? Eu falo assim, às vezes você pega aquele aluno que está ali perdido, não sabe o que fazer, aí ele se encontra às vezes com esse aluno 5, 10 anos depois e fala: nossa, professor, aquilo ali que você me falou, aquilo que você me indicou, aquilo que você me ensinou, nossa, mudou minha vida. Hoje eu faço tal coisa. É impressionante isso. E assim, valor, né? Eu sempre compartilhei um pouquinho da minha vida com ele. Então, depois que ele me falou isso, aí eu fiquei uns dias, era na época de Páscoa, e todo diabético quer comer um doce. Sim. E eu lá comendo um pedaço de ovo e mesmo assim passei mal com a glicemia muito baixa. E aí eu não entendi nada.
Aí eu falei pra minha médica, tinha um retorno, falei, ó, minha glicemia tá caindo toda hora. Tem que mudar a dosagem da insulina. Aí você não tá grávida, não? Eu falei, não, outra. Aí eu falei, não, então vai lá, faz o exame, depois você volta aqui. Ah, mas na mesma hora, a hora que eu voltei, ela falou, cara, você tá de 4 meses. Eu falei, quê? E assim, aparentemente eu tava normal, sim. né? E aí foi, no mesmo dia eu soube que estava grávida, no mesmo dia já fez ultrassom e já sabia que era menino. Não, na época não tinha esse negócio de chá revelação, nada disso, né? Isso agora virou moda, isso aí. Quase um chá infarto para mim, porque eu quase infartei, eu tava começando minha carreira agora. Né? E de repente parar e, de novo, a Tereza na minha vida, calma, é assim, você vai ficar afastada, mas depois você volta. E eu fiz questão de pegar aquele exame, voltei no dia de aula, e olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês, deu um papel na mão. Ai, professora, o que foi? Falei, sabe esse papel aqui? Ele se chama Murilo. Eles, nossa, o Bruno, eu te falei, professora, que eu grávida. E os alunos, eles viram amigos, né? Não, e aí então essa afetividade que eu sempre fui buscando. Já foi uma surpresa para mim, a professora não esperava. Mas a gente tem tempo ainda. Só que assim, se eu passar mal, acontecer alguma coisa, eu conto com vocês estão aqui de me ajudar, tá bom? Eu sempre deixei claro que eu era diabética, então nunca aconteceu. Mas eles precisavam saber. Precisavam saber. Aí no ano seguinte, a Tereza foi para outra escola, num bairro periférico também, da área norte. Não, você vai comigo. Eu falei, mas eu tô gestando. Não, você vai comigo, vamos comigo. Aí cheguei lá, tudo novo, de novo, né? E aí ela já me deu ensino médio, ensino fundamental e à noite tinha os alunos da EJA. Eu doida para chegar para dar aula na EJA, mas ainda naquele ano não era o momento. Ainda eu ia passar aquele ano inteiro no ensino médio com aulas de filosofia. Que já é um outro desafio, né? O lado fundamental para o médio é outro desafio. Ainda mais com um tema que para eles é muito distante, né? E aí eu comecei a falar, gente, o que eles gostam? E eles gostavam muito de música. Então eu comecei, através de letras de música, a puxar a filosofia para dentro da sala de aula. E aí foi um show. E aí eu falava, a gente vai falar de tema, isso, o que vocês querem falar? E eu dava o tema para eles escolherem para a próxima aula. Então eu comecei a fazer essa participação mais intensa, porque você buscar a filosofia dentro de você é muito complicado, né? Para você entender assuntos que não tem resposta. Principalmente para um jovem que ainda está em formação, que ainda não tem, quando eu falei isso para eles, eu falei assim, a filosofia não vai dar resposta nenhuma para vocês. Como assim, professora? Eu falei, não vai dar, gente. Vai dar perguntas. Vai dar perguntas para vocês serem sempre questionadores de tudo que está acontecendo na nossa vida, no nosso entorno, na nossa sociedade, no nosso país. Ai, não, você não quer saber mais. Não, vocês precisam saber de filosofia. Filosofia é importantíssima para a nossa vida, senão a gente não consegue ter esse olhar crítico para nada. Que isso que você estava falando, né? Eu fiquei alguns anos fora de graduação, de ensino, só muito com EAD, tem muitos anos que eu atuo muito com EAD, e eu senti uma grande diferença dos alunos de 10, 15 anos atrás para os alunos de agora, né? A internet, o celular virou um negócio onipresente, está na mão de todo mundo o tempo todo e tira a atenção das pessoas. E isso que você falou, né, de fazer com que eles pensem, eu tenho sentido uma dificuldade ainda maior hoje, né? A gente sempre teve essa dificuldade de fazer o aluno entender por que é importante aquilo, né? Mas hoje é muito complexo. E isso que você fez, né, como é que eu toco essa pessoa? Eu toco essa pessoa pela música, então deixa eu usar a música para tocar. Eu tenho percebido que é a única forma que a gente tem de trazer os alunos para dentro da sala de aula, porque hoje com o celular eles estão em todos os lugares, menos na sala de aula. Né? E quando você traz um assunto, quando você traz uma forma de abordar que tem a ver com aquilo que eles gostam, eu estou tendo experiência, por exemplo, com os alunos de jornalismo numa das instituições que eu dou aula. Entrei para dar aula de empreendedorismo. Empreendedorismo no jornalismo, 8º semestre, o que eu quero saber disso? Na hora que, logo no início eu falei assim, tá, vocês vão formar ano que vem, o que você vai fazer na sua vida?
Você vai trabalhar com o quê? Ah, eu quero ter um blog de tal coisa. Ah, eu quero ter isso. Tá, então vamos montar isso aí que você quer. Aí as pessoas aterrissam e falam, não, é isso, olha, então agora eu preciso prestar atenção nisso, porque vai ter um impacto na minha vida, tem a ver com coisas que eu gosto, né? E é difícil, às vezes, principalmente uma disciplina como filosofia, como história, que são disciplinas que os alunos têm uma certa... História até que não, os alunos gostam de história, adoram história. Principalmente do período de guerra. Né? Eles adoram. Mas filosofia são disciplinas que, se você não usa uma forma de abordagem que toca eles, é difícil você trazer esse aluno para dentro da sala. Né? É muito difícil. Eu, assim, quando eu era aluna no ensino fundamental e médio, eu achava a história um pouco, assim, chata. Por quê? Porque eu tive algumas professoras, tive professoras maravilhosas, mas eu tive duas em específico, que era a base dos questionários. Uhum. Então, ela dava aquele texto enorme. E um questionário. 10 questões que estavam ali na cara, então ela começava a frase que ela tinha dado no texto e a resposta estava embaixo. E era a tal da decoreba. E aí a gente não consegue fazer aquela associação do passado que está acontecendo hoje para poder pensar no futuro. Né? Então eu não tinha essa ligação, eu não tinha essa visão enquanto aluna, eu tinha a visão da decoreba, eu tinha que decorar para tirar o 10 ali, né? Até que uma professora de história passou o filme do Menino do Pijama Listrado, que acabou comigo, acabou meu dia, eu chorei horrores. Falei, gente, inclusive hoje o meu look eu coloquei, eu falei, gente, é possível isso, como que uma coisa está ligada, né? Sim. Lembrei do Menino do Pijama Listrado. E a questão do ódio, né? Eles foram criados ali dentro do ódio e ele, assim, o filme passa o que foi o Holocausto numa perspectiva de uma criança de 8 anos. Na visão, o filme é muito forte. É muito forte. Então, isso para mim marcou. Né? E a partir desse momento que ela passou o filme, ela começou a questionar a situação com a gente. E aí não tinha texto, não tinha questionário. Eu falei, e agora? Mas foi o melhor momento, assim, que ela fez a gente parar para pensar naquela situação e tudo aquilo que eles passaram na época. Você vê o valor do professor, né? Os amigos do meu filho chegaram aqui no ano passado, ele estava no primeiro ano, de uma hora para outra todo mundo queria fazer história. Todo mundo, não, que eu vou fazer história, vocês não vão fazer história. O professor de vocês é bom. Vocês estão apaixonados por história, porque o professor é bom pra caramba. Mas depois você vai ter um professor de XYZ. O meu filho é um dos que quer fazer história até hoje. Ele continuou com essa decisão e a gente tem apoiado bastante. Mas o professor muda, né? Assim, você pode ter, é o que você falou, você não gostava da disciplina porque ela era dada de um jeito. Quando chega um professor que te conquista, você passa a gostar daquilo. Aí eu comecei assim a pensar em tudo que estava acontecendo, tudo que tinha acontecido na história e comecei a buscar. Só que naquela época a gente não buscava no celular, né? Nas bibliotecas da escola. E a biblioteca, por ter poucos livros, uma escola de periferia, uma escola pública, não tinha muito recurso. Sim. E eu comecei a me apaixonar pela leitura, né? Cada vez mais. E aí eu cresci assim, pedindo escrivaninha, pedindo livro, pedindo lousa. Sim. Mas eu tinha também meus esportes radicais, Sim. tá? Então eu pedi skate, eu já andei de skate. Então eu sempre fui muito aleatória. Minha mãe falou, o que ela vai vir agora? Os pais têm sempre essa preocupação, né, com a gente. Então eu tava sempre mudando, mas o meu mundo era aquele, né? E aí fui pro ensino médio até que eu comecei a passar mal, mas eu tava de 7 meses. Faltava 7 meses e meio. Comecei a passar mal, a hora que eu levanto, eu falei, gente, acho que eu fiz xixi na roupa. Aí eles, não, professora, a bolsa estourou. Eu falei, não estourou não, gente, calma, não é a hora. Não, é daqui um mês ainda que eu vou ganhar neném, não tá previsto. Estourei a bolsa, senta. Eles me colocaram pra sentar, colocaram minhas pernas em cima da cadeira. Um já saiu correndo, aquela loucura. A bolsa da professora estourou, a bolsa da professora estourou. Aí a Tereza foi, liguei pro meu marido, e realmente era minha bolsa, tinha estourado. Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Aí eu falei, não, gente, eu preciso comer. Fiz um aluno na cantina pegar uma coxinha pra mim, aí eles trouxeram coxinha. Cheguei lá no HC, que era uma gravidez de risco, né?
o HC, o que você comeu? Eu acabei de comer uma coxinha. Ai, não podia! Agora você vai ter que esperar. Eu tinha que esperar até de noite por causa da coxinha que eu comi. Aí teve que fazer cesárea, né? E o Murilo, graças a Deus, assim, foi lapidado, porque teve vários probleminhas ali que eu também aprendi muito com o nascimento do filho. Nasceu com de 7 meses, né? Nasceu de 7 meses, nasceu prematuro, nasceu com citomegalovírus, nasceu sem o testículo estar no lugar. Então, assim, tudo eu fui aprendendo. Teve um médico no HC da genética que me deixou louca, né? Falou que meu filho, se não achasse o testículo dele, poderia ali fazer até uma troca de sexo ali. Como assim, gente? Você tá esperando o Murilo. Eu não tava esperando nada, assim, sabe? Então, pra mim, isso foi tudo muito confuso. Mas, enfim, deu tudo certo, acharam, com 2 aninhos ele precisou fazer uma cirurgia, e hoje ele tá com 19 anos. Firme e forte, graças a Deus. Mas foi muito aprendizagem. E aí eu volto pra sala de aula, aí eu pego o EJA à noite. Que é um desafio, né? Que é um desafio. Nossa, porque aí eu tinha que cuidar dele durante o dia, então as minhas aulas ficam assim, final da tarde e noite. Então eu pegava o fundamental no final da tarde, anos finais, do 6º ao 9º ano, e depois ensino médio à noite e EJA. E aí eu comecei, eles me conheceram, né? Eu sempre trouxe a minha vida, os meus relatos da minha vida para eles. E eu também ouvia muito. E aí já é um aluno adulto, né? É aluno adulto, é aluno que quer, que está correndo atrás do seu prejuízo, mas eles já têm um direcionamento. Muitos ali queriam prestar prova para entrar no concurso da prefeitura. Alguns a maioria já trabalha, ali, né? Já tinha assim um lava rápido, uma mercearia e queria melhorar as condições ali, enfim. E eu tenho amizade com esses alunos até hoje. De acompanhar eles hoje através das redes sociais. Eles me chamavam para ir em festa de aniversário, eu ia, levava a minha família, então assim, mas sempre assim, na escuta, né? Tinha dia que eles falavam assim, professora, a gente está com uma amiga aqui com problema, tem como a senhora fazer um atendimento? Eu falava assim, gente, mas eu preciso dar o conteúdo. Não, professora, coisa de meia hora. E aí a gente parava, fazia roda e ela contava o problema e cada um dava uma opinião para fortalecer. Então eles virou uma comunidade, né? Eu virei psicóloga deles ali, entendeu? Por isso que mais para frente, eu nunca parei de estudar. Então todo ano eu estava fazendo alguma coisa. Até que eu fui fazer a psicopedagogia, né? Para poder entender o porquê que aquele aluno não aprendia naquele período. E para me ajudar. E aí eu fui ver na psicopedagogia que até o formato e as cores que ele utiliza no desenho pode ter grandes problemas ali. Como eu peguei, né? Problemas de alunas no ensino fundamental que eram violentadas dentro de casa pelo que pai, é uma realidade pelo muito tio, grande né? no nosso Brasil. Às vezes eu falo, né, cara, você é aqui de Ribeirão, pelo que você contou, eu já morei em vários estados no Brasil, eu sou de Minas, e já trabalhei em vários estados. Às vezes a gente acha que o Brasil é São Paulo, né? E São Paulo é um estado, eu não estou criticando os demais, estou dizendo assim, é uma realidade diferente. Você tem uma infraestrutura muito boa, mesmo assim aqui você ainda vê isso acontecendo, né? Nas periferias, nos bairros mais pobres, etc. Quando você vai para outros estados mais pobres, isso é algo tão normalizado que você fica chocado. Você fala, gente, não pode, isso não pode ser tão normalizado. E né? Assim você vê. Você aqui numa cidade como Ribeirão Preto, uma cidade rica, que não deveria ter este tipo de situação, mas existe dentro da sala de aula, existe dentro das escolas. Né? Existe, foi através de um desenho. A hora que eu vi aquele desenho, eu falei, gente, eu acho que eu tô querendo colocar muita coisa em prática aqui do que eu aprendi, calma. E aí eu chamei ela no particular para tentar conversar com ela. Tudo. E pro nosso espanto, ela foi negociada numa briga de galo. O pai tinha um galo, o vizinho tinha outro galo, e aí ele perdeu, não tinha o dinheiro para dar, pagou com a filha. Gente, aquilo para mim, e tava tudo no desenho. Tinha um homem na imagem de um monstro, um galo,
ela no banheiro e o homem olhando para ela no banheiro, tomando banho. Mas ela com a roupa, Sim. tomando banho, e o homem não. E o desenho todo em preto com os detalhes vermelhos. Tava, gente, não é possível que eu tô olhando isso. Você estava estudando isso e vê aquilo. Não, porque ela não. Eu vi que ela estava Sim. desenhando alguma coisa, mas ela não estava fazendo a lição. E aí eu quis saber o que ela estava desenhando, porque às vezes era sobre a matéria, né? Mas não, aí eu chamei ela para tentar, Sim. e foi onde eu descobri isso. Aí a gente tem que pedir tudo, ajuda, Todo. direção, todo mundo, conselho tutelar, Você sabe, que é muito complicado isso. cara, eu vejo às vezes, lógico que é um ambiente diferente, que é um ambiente da sala de professores de uma faculdade, mas eu vejo muito, né, os professores falando, esse aluno não quer nada, esse aluno não sei o quê, esse aluno não presta atenção. Mas isso que você está falando, né, mostra que, na verdade, o aluno, isso é uma impressão errada que os professores têm, né, eles acham que o aluno ele nasce na hora que ele entra na sala de aula e depois que a aula acaba ele deixa de existir. Ele né? deixa de existir. E, na verdade, principalmente o aluno do ensino fundamental, do médio, que ainda não é está em formação, né, ainda não tem tudo preparado, não está mentalmente formado ainda, ele é um impacto de tudo aquilo que ele vive fora da escola também, né? E muitas vezes, nessas situações que você está relatando, é uma vivência muito cruel no sentido assim, que é uma criança no meio de um mundo que não é para criança, né? Vivendo coisas que ela não deveria estar vivendo naquele momento. Né? Não, e assim, dar aula em escola pública, principalmente nos bairros periféricos, é uma experiência incrível. Só que você tem que estar preparado psicologicamente para tantas histórias diferentes, porque cada aluno tem a sua história, cada aluno tem uma passagem ali, cada aluno tem seu tempo de aprender, né? Mas são histórias assim que se você fala, nossa, gente, É que chocante. isso? Deixa eu puxar para um outro lado aqui agora. Quando eu a conheci pelas redes sociais e quis chamar para conversar, eu vejo que você tem uma atuação na política também. E aqui conversando, batendo papo antes, você me falou, eu atuo na política desde os 15 anos. E tudo isso que você está me falando, né, essa visão de sociedade que você tem, as experiências pelas quais você passou, esse conhecimento, esse pensar filosófico, tudo isso leva à política. Né? A política é muito mal compreendida no Brasil, vista às vezes como algo negativo, mas política é a arte de viver em sociedade. Né? Como a sociedade se organiza, como se estabelecem as relações de poder nessa sociedade e como a gente pode fazer com que a sociedade seja melhor. Então, você me disse que desde os 15 anos você está na política. Como é que isso aconteceu na sua vida? Então, o meu pai, ele sempre foi muito atuante no bairro, né? Ele era comerciante e nessa época tinha os comícios. E eu achava aquilo tudo maravilhoso. Porque tinha artistas que participavam desses comícios aí. E meu pai, a gente morava na frente de uma praça. E tudo acontecia ali. Show, comício. Então, em época de campanha eleitoral, tudo era ali. E ele emprestava a força da casa para acontecer ali o showmício. E aí foi onde eu comecei a ter contato, né? Então, meu pai ajudou grandes campanhas aí, mas sempre nos bastidores. E sempre continuando no comércio dele. E eu sempre acompanhando. Até que em 2008 ele foi convidado a estar no cargo público, né? E é onde eu comecei a acompanhar ele mais de perto. E o sonho dele era que eu entrasse efetivamente na política. E eu, não, deixa eu aqui. Mas eu ia, eu sempre fui, Sim. né? Conhecia todo mundo, conversava com todo mundo, sempre brinquei com todo mundo. Tenho uma relação muito gostosa com o partido na qual eu estou atualmente. Mas eu queria ficar de fora. Sim. Um pouco como ele era também, né? Aí em 2017, meu pai teve a troca de gestão, né? E teve não vai, não vai, não vai. De repente meu pai começou a ficar doente, a gente achava que era depressão. E veio a notícia que ele estava com câncer terminal.
Foi no começo do ano letivo, na qual eu tive que optar em cuidar dele ou começar a dar aula. E aí, nesse ano, eu perdi as aulas do Estado, perdi o vínculo com o Estado. E fui cuidar dele porque eu tinha dias, né? Para mim, foi um momento muito difícil. E o sonho dele era eu entrar para a política. Meu pai veio a falecer dentro de casa, segurando minha mão, tentando me falar alguma coisa que eu não... Até hoje eu não sei o que é. Desculpa. Não, fica tranquilo. E foi bem no dia do aniversário do meu segundo filho, que o meu pai foi. Na qual tem o nome dele, né? Mateus José, meu pai era José Carlos. E eu falava, Deus, por que no dia do aniversário dele, né? Mas às vezes são... Mas eu fui entender isso 3 anos depois, porque eu fiquei 3, 4 anos sem comemorar o aniversário do meu filho. Então, assim, depois eu entendi que eu não podia ter tempo de ficar triste, porque tinha um menino de 5 anos ali me esperando, né? E aí foi muito doido, assim, eu tava saindo do cemitério, tava vendo em 2018, no ano seguinte eu fui visitar o túmulo do meu pai, o partido me ligou. Era um sinal, né? Assim, né? Ai, olha, parei, tipo, acabei de entrar no carro, saí do Bom Pastor, já parei no quarteirão seguinte. Carla, a gente precisa de você, tá na hora de você entrar, vai ser candidata. Falei, não, isso não é pra mim. Não, tô indo aí falar com você. Falei, não, isso aí não é pra mim. No outro dia eles foram na escola que eu dava aula. Foram atrás de mim, não, você vai sair, você vai sair, você vai sair. E aí eu falei, ai, gente, não vou sair. Eu tava, bom, aí... Você ainda tava de luto ainda. De luto. Tinha perdido as aulas do Estado. Fiquei 4 meses desempregada até que um colégio ficou sabendo que eu estava ali disponível e uma professora precisava sair e me chamou para trabalhar. Foi outra experiência incrível na minha vida durante 10 anos. Mas aí na rede privada, que é um público totalmente diferente, famílias diferentes, né? É outra realidade. E era um colégio de educação por princípios. Então, assim, gente, mas parei ali. E aí eu saí candidata e foi assim uma surpresa, porque em plena pandemia, sem fazer campanha, o meu público era voltado para a educação, sem ter experiência nenhuma. Tive uma quantidade de votos assim significativa para a sigla. E aí eu Embarcou nesse nessa, negócio. mas assim, não quero sair mais. Não, eu te perguntei isso, assim, eu evito ao máximo falar de política aqui, né? Porque política ela sempre leva a algo que não deveria. A política ela deveria levar à discussão, ao debate, a coisa positiva. Infelizmente, nos últimos anos no Brasil, ela leva a discussões, a um radicalismo, de né? ódio. De ódio, exatamente. Volta lá na questão do ódio que você falou. Mas eu acho que é importante porque, assim, de certa forma, né, nós temos um papel na sociedade. Eu acho que o professor ele tem um papel na sociedade que é muito importante, né? É o que você falou. Durante uma pandemia, sem nenhuma campanha, sem nada, você ter uma votação representativa, mostra que você construiu uma história, né, na educação, que foi o que você viveu, porque mexe com as pessoas, né? E o educador ele é sempre visto de certa forma como um referencial, né? Assim, para os nossos alunos nós somos referência, né? Então acho que é muito importante, até porque a nossa profissão de professor ela precisa ser defendida, né? Nos últimos anos é uma profissão que vem sendo atacada, vendo o professor como alguém ruim, negativo, que constrói, que influencia negativamente. Não é, né? A gente está lá pelo amor, né? Pelo você amor. Falou. Então, assim, por isso que eu fiz essa pergunta para você da política, mas não que vamos entrar nesse assunto. Mas outro ponto assim, que eu acho interessante da gente comentar é que você hoje atua, né, junto ao professor Cláudio, e a Faculdade Metropolitana, para mim, foi uma grande surpresa aqui. Eu não sou de Ribeirão. Eu moro aqui desde 2020, na época da pandemia. E, apesar de atuar com educação há muitos anos, eu vim para cá para dar uma consultoria e eu estava fora da educação. Eu sempre gravei muito material para videoaula, todas aquelas coisas, eles são disciplinas de EAD, faço para diversas instituições diferentes. Acabei recebendo um convite para gravar uma disciplina
a Metropolitana, depois acabei entrando, e eu vejo assim, uma instituição extremamente bem organizada, né, crescendo, acabou de estruturada, acabou de abrir uma sede linda, mas eu só compreendi realmente a instituição no dia que eu fui numa reunião, porque de fora você vai olhando a parte comercial da coisa. Mas eu fui numa reunião dos professores, aquela reunião que fazem ali no início do semestre, agora há uns meses atrás, e aí o professor Cláudio falou, né? E aí você vê o que está por trás, né? Ele é uma figura muito assim, se percebe claramente que ele faz a coisa da educação com muito amor também, né? E eu acho que esse amor dele, do Antônio, né? Eles estão muito presentes nesse sucesso que a Metropolitana tem também. Sim, sim. A história dele é muito linda, né? Muito linda. A história dele é uma história de inspiração para todos nós, de exemplo para todos nós, de superação o tempo todo. E quando eu conheci ele pessoalmente foi no início desse ano também, né? Que eu me deparei no cargo público. E aí ele veio para nós, né? Muita alegria, uma pessoa assim iluminada, extraordinária. Eu falo que eu agradeço todos os dias, né? Eu falo que ele é um anjo na minha vida, por toda a história dele, por todo o conhecimento. E ele tem toda uma preparação. Agora ele está aí com um novo desafio da nova Secretaria de Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social. E é uma secretaria nova que não tem nada, né? Não tem plano, não tem nada. E vamos começar do zero, estudando. Então ele já deu todo um croquis lá para a gente estudar. Ó, a gente precisa disso, vamos levantar dados para a gente fazer o projeto, para depois a gente pensar em ação, para depois ir para a ação em si. Então, assim, ele é um cara que ele é muito visionário. Então, ele pensa na estrutura, mas principalmente na questão do coletar dados, do conhecimento ali. Ele não, a gente está aqui hoje, já vamos fazer ação amanhã. Não. É tudo com preparação, com planejamento, com cuidado. Mas se a gente for fazer isso, a gente vai abordar o quê? O que a gente vai proporcionar para esse coletivo? O que a gente vai proporcionar? Então, ele tem esse cuidado, ele tem essa visão na qual, assim, eu estou aprendendo muito com ele. Esse é um tema, né, cidadania e inclusão, muito complexo, realmente. Há alguns anos, eu lecionava numa escola lá em São Paulo, numa faculdade, e essa escola, os proprietários, a família, uma faculdade, na verdade, a família, eles tinham uma questão hereditária, que vários deles eram cegos, uma doença hereditária. E por isso eles tinham um trabalho muito bonito de inclusão, né? Dentro do campus da faculdade tinha uma casa para ensinar para cegos atividades de vida diária, como cozinhar, como arrumar sua cama, como escolher sua roupa, né? Essas coisas do cotidiano da pessoa cega. E na época eu estava na parte de extensão da faculdade e a gente foi fazer um projeto que envolvia a prefeitura, a faculdade e o INSS. Qual era a ideia? A faculdade, o INSS passava para a gente a listagem das pessoas que recebiam benefícios por serem cegos. A faculdade prepararia essas pessoas para o mercado de trabalho e, do outro lado, a prefeitura se encarregaria de colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Mas é o que você falou, às vezes o negócio feito sem planejamento, ele não dá resultado. Qual foi a grande dificuldade que nós tivemos nesse momento? A gente não conseguia atrair essas pessoas porque as famílias muitas vezes falavam, não, eu não quero que ele trabalhe. Eu não quero que ele vá para o mercado de trabalho. Eu prefiro que ele fique aqui dentro de casa. Certo? Então, é algo muito complexo, né, lidar com a questão da cidadania, e eu acho que o professor Cláudio para isso, ele tem uma história, né, legal nesse sentido, mas da inclusão, da cidadania, você lida não só com questões práticas, né, de legislação, de verba, de emprego, disso, aquilo, mas com questões sociais, com questões da própria saúde mental das pessoas também, né? O cuidar das pessoas, né? Ter esse olhar de cuidar das pessoas, não só a questão de legislação, mas o cuidar mesmo. E o sucesso da Metropolitana é a base disso, né? Não foi de um dia para o outro, foi uma construção,
uma somatória ali de forças, de pessoas que fizeram a coisa acontecer, mas que antes de tudo isso teve um planejamento, um processo aí gradativo e estudo, estratégia, tudo, né, dessa questão de ser EAD, que foi muito bom para quem não tem. Sim, eu sou um defensor do EAD. Eu também. Nossa, nada como você estar ali na sua casa, estudando no seu momento, né? E quando veio essa questão da EAD, eu fui aluna da Metropolitana antes de conhecer o professor. Fiz 3 formações por lá. E o professor foi meu professor na pós-graduação em gestão educacional e gestão de projetos. E eu aprendi muito mais, porque eu tinha todo o tempo ali para prestar atenção, tudo. Não era um momento cansado. Hoje está uma discussão muito grande sobre isso. O professor Antônio tem tido um papel fundamental em discutir esse assunto. Ele é um cara que entende muito, né, sobre o EAD, especialista no assunto. E sobre essa mudança agora da legislação. E uma discussão, né? Eu gravo material para EAD desde 2007, já fiz para diversas instituições diferentes, sou um aluno eterno de EAD, eu estou sempre fazendo curso de EAD, porque eu falo assim, primeiro para o conteúdo e depois para eu ver os modelos de EAD, para entender os modelos, cada modelo é diferente. As pessoas às vezes esquecem que aqui em Ribeirão eu tenho uma faculdade em cada esquina. Mas tem cidades que a faculdade mais próxima está a 200 quilômetros de estrada de terra. Exatamente. E a pessoa não tem como chegar lá. Não tem como chegar, desanima. Tem a pessoa, a Nayara que falou isso, a professora Nayara falou isso aqui. Tem a mãe, né, que acabou de ter um filho e que quer continuar estudando, mas que não consegue estudar. Tem aquela pessoa que ela não tem condição de se deslocar até uma faculdade, porque ela trabalha 8, 10, 12 horas por dia e não consegue se deslocar até uma faculdade. Então o EAD ele é extremamente inclusivo nesse sentido, né, de trazer para dentro da escola pessoas que estariam excluídas, porque moram em lugares muito longe, né, mas assim, está hoje passando por uma grande discussão isso, uma grande mudança. Eu leio muitas coisas que o professor Antônio posta, porque ele entende profundamente das mudanças. Ele se atualiza diariamente. Diariamente, é um cara que entende muito disso e tem sido muito positiva essa atuação dele, né, com essa realidade. E eu acho interessante isso, né, assim, que uma instituição que nasce aqui no interior de São Paulo, né, mas que tem já uma representatividade nacional bem grande. Bem grande. E, bom, já estamos andando para o final, já tem mais de 50 minutos que nós estamos falando, tem quase uma hora, já que nós estamos batendo papo, você vê, a gente vai embora. E voltando agora assim, para a questão da educação, porque, de certa forma, né, quando você fala desse trabalho que você está fazendo com o professor sobre a inclusão, eu acho que a grande ferramenta de inclusão na nossa sociedade é a educação. Né? A educação é a grande ferramenta. As pessoas criticam hoje tem aquela crítica assim, eu não preciso estudar, os jovens falam isso nas redes sociais, né? Precisa estudar, você vai estudar besteira. Não, bicho, estudar é importante pra caramba, né? O diploma faz diferença na sua vida, é uma das poucas ferramentas que a gente tem de inclusão social. E você tem uma história muito longa com a educação, né? O que, assim, de muitas vivências diferentes, tanto no público quanto no privado, na escola fundamental, na escola. O que você vê para o futuro? Como que você está vendo, né, com todas essas mudanças sociais, tecnológicas, o que você vê no futuro da educação? Como é que você está vendo isso? Olha, o futuro, ele está ali cobrando do profissional da área da educação cada vez mais, né? E se o profissional não se atualizar, não está sempre se atualizando, buscando entender todo esse processo, a inteligência artificial está aí, está gritando cada vez mais, a educação à distância está aí, cada vez mais próximo de nós, né? E as pessoas precisam se atualizar diariamente, não parar de estudar. Ter essa consciência de que o aluno, ele precisa do conhecimento. Porque o que vai ser o futuro desses jovens se não tiver profissões no futuro? Então, é um momento da gente parar, pensar e refletir sobre o que a gente quer para os nossos jovens hoje e o que eles vão colher amanhã, né? Porque se a gente
ficar batendo na mesma tecla. Eu falo, eu sou muito a favor da avaliação contínua, né? Da preparação de competências, de habilidades, porque teste, ele vai lá, ele assina qualquer uma, Isso. às vezes ele passa, às vezes ele não. Às vezes ele tá num dia bom, dá sorte, acerta entendeu? um Às tanto de vezes coisa. só aí vai jogar na Mega Sena, né? Exatamente. Às vezes ele tá nervoso naquele dia, erra tudo. Entendeu? Então, assim, esses testes de xizinho aí, para mim, é complicado. Sim. Eu gosto muito da avaliação contínua, de você avaliar o aluno durante o seu processo de ensino-aprendizagem. Mas dá trabalho. Esse tipo de avaliação dá trabalho para o profissional, né? E só que a gente precisa preparar esses adolescentes em competências e habilidades e que fazem sentido para a vida deles. Porque não adianta você querer ensinar um adolescente que quer ser aí um mecânico. Meu filho de 13 anos, ele quer ser mecânico, ele quer mexer com carro. E tá tudo bem, é a profissão, uma profissão que ele quer, entendeu? Querer fazer medicina. Que é uma grande coisa que eu discuto aqui, tá, Carla? Várias pessoas que passam por aqui, a gente discute isso. Nós, como pais, né, você tem um filho de 19, eu de 13, eu tenho um filho de 17, tenho uma filha mais velha de 30, a gente sempre idealiza uma vida para os filhos da gente. Mas a gente tem que sempre aprender, entender que a vida é deles, né? E então eles é que têm que escolher o que eles querem para a vida deles. E essa é outra coisa que eu sempre discuto aqui. Às vezes a gente tem essa impressão de que você só será bem sucedido na vida se você for médico, advogado, isso. E não, né? Você tem pessoas extremamente felizes profissionalmente, que ganham dinheiro, que têm uma profissão legal, que são felizes no seu trabalho, sendo mecânico, sendo... Né, e eu tô achando o máximo, assim, porque para mim foi uma surpresa muito grande, mas a partir do momento que ele conhece o drift, ele se apaixonou, né, e começou, dali, dessa paixão pelo drift, a pesquisar sobre carros, e ele sabe muito mais que muitos homens por aí, de questão de mecânica, de hidráulica, ama, né? E ele tá assim muito empolgado, e vai eu podar isso? Claro que não. Falo, filho, hoje em dia as mecânicas são todas computadorizadas, né? Você vai ter que... Não, mãe, mas eu sei, primeiro eu vou ter que fazer... eu vou ter que fazer TI também. Então ele já tem uma noção do que ele tem que fazer, né? Mexer com a tecnologia, mexer com a mecânica, mas eu posso já ir pegando uma experiência. E ele está pesquisando isso cada vez mais. Então, o profissional da área da educação hoje tem que instigar isso. E que você quer falar mais sobre isso em sala de aula, sabe? Para o aluno refletir o que você gosta. E buscar o que você gosta. Porque se ele começar a fazer algo que não gosta, não, a quantidade de pessoas, vai dar ruim lá na frente. A quantidade de pessoas que vêm aqui, cara, falam que eu fiz a faculdade XYZ porque meus pais queriam que eu fizesse. E, nossa, não é aquilo que é frustrante, né? Eu desisti no meio do caminho, eu mudei no meio, eu formei, mas nunca trabalhei com isso. E nós, pais, a gente está com essa preocupação hoje. Nós temos filhos de idades parecidas, eu fico pensando muito nisso que você falou, como vai ser o mercado de trabalho para ele? O que ele precisa aprender hoje, né, para viver nesse mercado? O meu de 19 anos, ele está fazendo TI, EAD, pela Metropolitana, né? De repente chegou um livro dessa grossura de Java. Falei, filho, o que é isso? Mãe, eu preciso, né? Eu quero conhecer sobre isso e tal. Você entende? O aluno, na hora que ele desperta, que ele tem que ter aquele conteúdo, ele mesmo vai buscar, você não precisa cobrar nada. Né? Então, os dois, com idades diferentes, 6 anos de diferença, com 2 realidades diferentes, eles estão buscando aquele conhecimento. É claro que em nenhum momento o Matheus José vai ver sobre motor de carro no ensino fundamental, no ensino médio. Mas ele já está com um conhecimento muito avançado para o meu gosto. Ele está aprendendo engenharia, ele está aprendendo TI. Ele já falou, ele quer ser um engenheiro mecânico, entendeu? E o outro também está sempre buscando. Ele já vem fazendo cursos que ele vê gratuito. Então, assim, hoje em dia a gente precisa incentivar os nossos filhos, os nossos alunos, a usar a inteligência artificial, a usar a tecnologia, a usar o celular. Acesso, né, que existe. Esse grande acesso. Eles têm o conhecimento na palma das mãos. Mas
para o bem, para o conhecimento, deixar de seguir certas coisas que não vai acrescentar em nada, né, para a vida deles, mas isso é algo muito positivo. Então, a proibição não leva a lugar nenhum, entendeu? Eu acho que mas o uso consciente dessa ferramenta que a gente tem em mãos. Nós, como pais e professores, a gente tem esse caminho de orientar. De orientar. Cara, 1 hora já que nós estamos batendo papo, e primeiro, assim, eu sei que você tem uma agenda complicada e é sábado. Bom, primeiro eu vou deixar você se despedir, se quiser falar alguma coisa, por que você quiser falar, e depois eu encerro aqui, mas fique à vontade, se quiser falar com o pessoal, se quiser falar comigo, não tem problema, mas pode ir. Eu queria agradecer a você, professor Cachito, foi uma experiência incrível, também conhecer um pouquinho da sua história aqui, fiquei surpresa, né? Agradecer a todos que nos acompanham aí, agradecer a todos que esteve comigo durante esse tempo todo, em especial ao professor Cláudio Romualdo, que esse ano foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível. Ele tem muito conhecimento a acrescentar, quem tem o prazer de ter ele ao lado, sim, é uma aula todo dia. Com ele, assim, a gente não conversa, a gente tem aula todos os dias, porque ele já puxa um assunto, já puxa outro, já faz a gente pensar com a visão lá no futuro. Então, assim, só tenho que agradecer mesmo por todas as pessoas que passaram pela minha vida, por todas as pessoas que me acompanham, pelos meus ex-alunos, que nunca serão ex-alunos, né? Eu sempre falo isso para eles. Eu tenho as cartinhas até hoje, eu tenho os recados, eu tenho eles em WhatsApp, eu tenho eles nas redes sociais. E dizer que eu amo muito cada um deles que passaram aí na minha vida, guardo com muito carinho, né? E hoje em dia, se a gente não tiver o amor pela nossa profissão, o amor pelo próximo, o amor a nós mesmos, porque o professor precisa desse autocuidado também, né? Porque um professor doente, ele só sobrevive, ele não ensina. Então ele precisa se cuidar, né? E que a gente tenha mais amor e menos ódio aí daqui para frente. É o que a gente mais precisa na nossa sociedade. Bom, pessoal, foi um papo incrível. Eu já sabia que ia ser um papo legal, porque assim, todo mundo que como eu disse, né, Carla, eu trago pessoas aqui de diversas profissões diferentes, eu trago jovens para falar, já trouxe alunos de ensino médio, de faculdade, eu trago professores de ensino médio, professores de faculdade, mas a educação é minha paixão, né? Eu estou na educação desde 2004, eu tinha toda uma carreira profissional antes, a educação aconteceu na minha vida e eu sou apaixonado por ela, e toda vez que eu converso com educadores, já tive aqui o privilégio de falar com pessoas muito legais, muito com um grande conhecimento sobre educação, a gente entende que quem está na educação é por amor mesmo. E eu acho que isso, na verdade, é em todas as profissões. É o que eu falo com meu filho, eu falo aqui com as pessoas, porque esse podcast é direcionado também para esse jovem que está pensando a carreira. Escolha o que você ama fazer, porque quando você escolhe o que você ama, você vai fazer bem feito. E você fazendo bem feito, o dinheiro virá. Não preocupa com o dinheiro, né? As pessoas, às vezes, elas preocupam assim, tem que fazer a profissão X. Não, faz o que você gosta. Tudo que você faz com amor é feito, né, de uma forma diferente, com mais qualidade, e as pessoas vão perceber isso. Então, pessoal, o Mais Que Um, eu digo, né, que foi um desafio que eu me coloquei neste ano, de colocar esse podcast de pé, e ele já está aqui no episódio 85 com a Carla. Para mim tem sido um grande aprendizado, tem sido a minha escola, o meu curso de humanidades desse ano, porque todas as semanas, Carla, eu sento com pessoas aqui fazendo isso que a gente não faz mais, né? Que ficar 1 hora conversando, sem o celular tocar, sem as coisas, é só nós dois conversando. E isso é um grande curso de humanidades, porque a gente vai entendendo as pessoas, entendendo como a sociedade se organiza, entendendo como as oportunidades surgem, né? A construção disso tudo. E eu já quero te convidar, dia 29/11, nós vamos fazer um encontro presencial com todos os convidados, todos os entrevistados, será o nosso episódio número 100, vai ser lá na Faculdade Metropolitana, acabamos de fechar essa semana, naquele auditório lindo, tá lindo mesmo. Lindo. E você falou aqui do professor Cláudio, eu quero trazê-lo aqui, se ele tiver oportunidade, porque eu acho que ele vai ser uma pessoa que vai somar muito. E o Mais Que Um, pessoal, é isso, é sobre falar sobre nossos caminhos, nossas trilhas, falar sempre do papel da educação. Educação não é só você estar lá
na escola, fazendo um curso regular. E a educação acontece na nossa vida em todos os momentos, a gente aprende coisas novas, tem essas oportunidades, e todas as vezes que a gente aprende algo novo, a gente se torna alguém melhor do que a gente era antes, né? Então, que o Mais Que Um esteja ajudando você a se tornar alguém melhor também. Então, muito obrigado. A entrevista da professora Carla vai estar completa no YouTube, no nosso canal no YouTube, no nosso canal do Spotify também, mas durante a semana nós vamos ter diversos cortes que nós vamos publicar nas redes sociais, e convido vocês a nos acompanhar. Até o nosso próximo encontro.